Olá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, vendo hoje a modelagem de classes com o ML, uma das mais importantes quando se trata de projeto de sistemas orientados a objetos. Vamos lá? Antes de tudo, é necessário destacar a importância de se dedicar aos principais conceitos do paradigma da orientação a objetos, qual estudamos na aula anterior. Eles serão essenciais para a aprendizagem da modelagem de classes a partir de agora. Em síntese, a orientação a objetos é o paradigma no qual a computação ocorre por meio de objetos que realizam operações e trocam mensagens entre si. Um objeto pertence a uma classe que descreve as características e comportamentos de objetos similares entre si. Se você ainda tem dúvidas, retome a aula teórica e volte aqui para prosseguirmos, ok? O modelo de casos de uso de um sistema é construído para formar a visão de casos de uso do sistema. Essa visão fornece uma perspectiva do sistema a partir de um ponto de vista externo. De posse dessa visão funcional, os desenvolvedores precisam prosseguir no desenvolvimento do sistema. A funcionalidade externa de um sistema orientado a objetos é fornecida por meio de colaborações entre objetos. Externamente ao sistema, os atores visualizam os resultados de cálculos, relatórios produzidos, confirmações de requisições realizadas, etc. Internamente, os objetos do sistema colaboram uns com os outros para produzir os resultados visíveis de fora. Essa colaboração pode ser vista sob o aspecto dinâmico e sob o aspecto estrutural e estático, conforme veremos a seguir. O aspecto dinâmico de uma colaboração entre objetos descreve a troca de mensagens entre eles e a sua reação a eventos que ocorrem no sistema. Esse aspecto é representado pelo modelo de interações e será estudado em aulas futuras. O aspecto estrutural e estático de uma colaboração permite compreender como o sistema está estruturado internamente para que as funcionalidades externamente visíveis sejam produzidas. Esse aspecto é denominado estático porque não representa informações sobre como os objetos do sistema interagem no decorrer do tempo. Isso é representado no aspecto dinâmico da colaboração. Também é chamado estrutural porque a estrutura das classes e objetos componentes do sistema e as relações entre elas são representadas. É importante destacar que a modelagem funcional é essencial para que seja possível estabelecer a modelagem estrutural de um sistema, assim como a identificação das classes necessárias permite um aperfeiçoamento do que se pensou anteriormente sobre as funcionalidades do futuro sistema. Em resumo, uma abordagem refina a outra em um processo cíclico. Da mesma maneira, os aspectos estáticos e dinâmicos de um sistema orientado a objetos não são independentes. A construção de um serve para adicionar detalhes ao outro. Por exemplo, se durante a construção do aspecto dinâmico o analista detecta a necessidade de uma mensagem entre dois objetos, isso implica a existência de alguma referência estrutural entre eles. Assim, como já estudamos detalhadamente a modelagem funcional de um sistema, representado pelo modelo de caso de uso, agora iniciaremos os estudos acerca da descrição do aspecto estrutural estático de um sistema orientado a objetos. Esse aspecto é representado pelo modelo de classes. O modelo de classes é composto do diagrama de classes e a descrição textual associada a ele, chamada aqui de dicionário de classes. Como a modelagem de classes é um dos pontos mais importantes de um projeto de sistemas orientado a objetos, vários conceitos e elementos serão apresentados e estudados a partir de agora. Assim, julgamos pertinente dividir nosso estudo em dois vídeos, para que haja maior aprofundamento no que julgamos essencial para a sua aprendizagem. Nesta aula, falaremos um pouco sobre algumas técnicas de identificação de classes de análise. Vamos ver alguns dos elementos de notação do diagrama de classes necessários para a construção de um diagrama de classes de análise e descrever como um diagrama de classes pode ser documentado. O modelo de classes é utilizado durante a maior parte do desenvolvimento iterativo e incremental de um sistema de software orientado a objetos. Mais que isso, esse modelo evolui bastante durante as iterações do desenvolvimento do sistema. À medida que o sistema é desenvolvido, o modelo de classes é incrementado com novos detalhes. Durante essa evolução, há três estágios sucessivos de abstração pelos quais o modelo de classes passa: análise, especificação e implementação.
O modelo de classes de análise representa as classes que se tornam evidentes na medida em que focamos a atenção sobre o que o sistema deve fazer. Esse modelo é construído na fase de análise e não leva em consideração aspectos relacionados à tecnologia a ser utilizada na implementação. O modelo de classes de análise representa as classes que se tornam evidentes na medida em que focamos a atenção sobre o que o sistema deve fazer. Esse modelo é construído na fase de análise e não leva em consideração aspectos relacionados à tecnologia a ser utilizada na implementação. Em conjunto, o modelo de casos de uso e o modelo de classes de análise são os dois modelos criados na fase de análise. O modelo de classes nesse estágio representa os conceitos do domínio do problema e a sua compreensão é fundamental para a construção do futuro sistema. O modelo de classes de especificação, também conhecido como modelo de classes de projeto, é um detalhamento do modelo de classes de análise. Nele, a atenção começa a focar sobre como o sistema deve funcionar. Esse refinamento envolve a adição de detalhes às classes identificadas no modelo de análise. Para entendermos a diferença entre modelo de análise e modelo de projeto, Bezerra traz como exemplo a analogia com a construção de uma casa. No modelo de análise de uma casa, pensamos em aspectos como salas, quartos, banheiros, portas, janelas, etc. No modelo de projeto da mesma casa, temos que pensar em outros detalhes, tais como encanamento, parte elétrica, ou seja, detalhes que não são evidentes para os ocupantes de uma casa, mas que são necessários para construí-la. O modelo de classes de implementação é um detalhamento do modelo de especificação. Esse modelo corresponde à implementação das classes em alguma linguagem de programação orientada a objetos. O modelo de implementação é construído na atividade de implementação de um processo de desenvolvimento iterativo. Lembrando que estamos considerando o próprio código-fonte do sistema como um modelo. Vamos agora entender o diagrama de classes e seus principais elementos. O diagrama de classes é um dos mais importantes utilizados da UML. Seu principal enfoque está em permitir a visualização das classes que comporão o sistema, com seus respectivos atributos e métodos, bem como em demonstrar como as classes do diagrama se relacionam, complementam e transmitem informações entre si. A partir da modelagem funcional, feita por meio do modelo de casos de uso, o desenvolvedor com o diagrama de classes começa a pensar e estabelecer a estrutura de classes necessária para o seu atendimento. Uma classe é representada por uma caixa com, no máximo, três compartimentos. No primeiro compartimento é exibido o seu nome. Por convenção, esse nome é apresentado no singular e com as palavras componentes começando por maiúsculas. No segundo compartimento são declarados os atributos, que correspondem aos dados que um objeto daquela classe armazena. Os atributos representam as características de uma classe, ou seja, as peculiaridades que costumam variar de um objeto para outro. Cada atributo tem especificado o seu nome, o seu tipo e a sua visibilidade. E no terceiro compartimento são declarados os métodos, as operações que correspondem às ações que um objeto daquela classe poderá realizar. Cada método tem especificado o seu nome, o seu tipo de retorno e a sua visibilidade. O nome de um método geralmente contém um verbo e um complemento, terminando com um par de parênteses. Na modelagem de análise, como ainda não estamos tão próximos da implementação, não é necessário inserir muitos detalhes, tais como os parâmetros necessários para um método, mas isso fica a critério do analista se este já quiser trabalhar mais com esses elementos. Não é realmente obrigatório que uma classe apresente as três divisões. Assim, é possível encontrar classes com somente duas divisões ou mesmo com apenas uma. No caso, aquela que contém a identificação da classe, porque esta é a única obrigatória. A visibilidade é utilizada para indicar o nível de acessibilidade de um determinado atributo ou método, sendo representada à esquerda destes. Existem quatro tipos de visibilidade. A visibilidade privada é representada por um símbolo de menos, que significa que somente os objetos da classe detentora do atributo ou método poderão enxergá-lo. A visibilidade protegida é representada pelo símbolo de sustenido,
e determina que, além dos objetos da classe detentora do atributo ou método, também objetos de sua subclasse poderão ter acesso a este. A visibilidade pública é representada pelo símbolo de mais e determina que o atributo ou método pode ser utilizado por qualquer objeto. E a visibilidade pacote pouco utilizada é representada por um símbolo de til e determina que o atributo ou método é visível por qualquer objeto dentro do pacote. Talvez a questão da visibilidade ainda seja abstrata nesse momento, mas a retomaremos posteriormente quando falarmos mais sobre a hierarquia de classes. Veremos agora como representar os relacionamentos ou associações. Vimos que um ponto importante a respeito de objetos de um sistema é o fato de que eles podem se relacionar uns com os outros. É a existência de um relacionamento entre dois objetos que possibilita a troca de mensagens entre eles. Em outras palavras, relacionamentos entre objetos permitem que eles colaborem entre si para produzir as funcionalidades do sistema, colaborando para a execução dos processos estabelecidos. Uma associação descreve um vínculo que ocorre normalmente entre objetos de uma ou mais classes. Vamos ver cada um dos seus tipos a partir de agora. A associação binária é a mais comum no diagrama de classes e ocorre quando são identificados relacionamento entre objetos de duas classes distintas. Por exemplo, podemos dizer que existe uma associação binária quando identificamos que há um relacionamento entre objetos da classe cliente e da classe conta corrente. No diagrama de classes, uma associação é representada por uma linha, normalmente um segmento de reta, ligando as classes às quais pertencem os objetos relacionados. Além disso, também são indicadas as multiplicidades do relacionamento, ou seja, os limites inferior e superior da quantidade de objetos aos quais outro objeto pode estar relacionado. Nesse exemplo, o relacionamento entre cliente e conta corrente indica que um objeto cliente pode se relacionar com, no mínimo, um e no máximo várias contas correntes. E um objeto da classe conta corrente relaciona-se com um e apenas um cliente. Cada associação em um diagrama de classes possui duas multiplicidades, uma em cada extremo da linha que representa. Os símbolos possíveis para representar uma multiplicidade são um e apenas um, zero ou muitos, um ou muitos, zero ou intervalo específico. Perceba que na representação de um e apenas um, existem duas maneiras de se representar, com dois números um ou apenas um número um. E zero ou muitos pode ser representado com zero e asterisco ou apenas o asterisco. Outro tipo de associação é a chamada associação reflexiva, ou unária. Ela ocorre quando existe um relacionamento de um objeto de uma classe com objetos da mesma classe. Nesse exemplo, temos um relacionamento de chefia entre objetos de uma mesma classe, no caso, funcionário, pois todos, independente de serem chefes ou não, são funcionários. O fato de um funcionário não ser chefe não implica necessariamente que deva ser criada uma classe chefe, a não ser que haja atributos e métodos específicos para chefes, que não seria o caso desse exemplo. Assim, no diagrama de classes, a associação reflexiva também é representada pelo segmento de reta, porém com início e fim na própria classe. Importante: não se deve confundir o significado de uma associação reflexiva. Ela não indica que um objeto se associa a ele próprio. Ou seja, nesse exemplo, um funcionário não é chefe dele próprio, mas sim de outros objetos funcionários. Uma associação reflexiva indica que um objeto de uma classe se associa com outros objetos da mesma classe. No exemplo, temos então que um funcionário pode ser chefe de nenhum ou vários outros funcionários. O zero da multiplicidade atende justamente os funcionários que não são chefe. E todo funcionário tem um e apenas um chefe, inclusive quem é chefe. Por isso, não há zero nesse caso. As classes associativas são classes que estão ligadas a associações, em vez de estarem ligadas a outras classes. Também chamadas de classes de associação, esse tipo de classe normalmente aparece quando duas ou mais classes estão associadas, e é necessário manter informações dessa associação. Por exemplo,
Vejamos um sistema no qual existirá uma classe pedido e uma classe produto. É fácil deduzir que haverá uma relação entre objetos dessas classes. Porém, a simples associação entre elas não é suficiente para que todos os dados sejam eficientemente armazenados. Classes associativas são necessárias nos casos em que existem atributos relacionados à associação e que não podem ser armazenados por nenhuma das classes envolvidas. Quando um produto participa de um pedido, surgem outras informações a partir da relação existente, tais como quantidade, o valor referente à quantidade selecionada, um possível desconto, etc. Assim, é necessário criar uma classe associativa que podemos chamar de item pedido. Em outras palavras, cada objeto de item pedido corresponde a um objeto produto associado a um objeto pedido. É um objeto que surge de uma associação e não existe independente dela, ou seja, se a relação for desfeita, o objeto item pedido deixará de existir. Assim, na UML, a classe associativa possui um elemento próprio e deve ser colocada entre as duas classes envolvidas na relação. Ela é representada pela mesma notação utilizada para uma classe comum. A diferença é que essa classe é ligada por uma linha tracejada a uma associação. Nesse exemplo, temos então uma classe associativa item pedido a partir da relação de pedido e produto. Um objeto pedido terá um ou vários objetos produto associados a ele, e um objeto produto poderá se associar a nenhum ou vários objetos pedido. A cada relação de um objeto produto com objeto pedido, surgirá um objeto item pedido. Vamos agora dar uma olhada em dois tipos de relacionamentos específicos, que representam as chamadas relações todo-parte. A toda associação podemos atrelar uma semântica. A semântica de uma associação corresponde ao seu significado, ou seja, à natureza conceitual da relação que existe entre os objetos que participam daquela associação. Quando damos um nome a uma associação, fazemos isso com o objetivo de esclarecer sua semântica. De todos os significados diferentes que uma associação pode ter, há uma categoria especial de significados que representa relações todo-parte. Esse tipo de relação entre dois objetos indica que um deles está contido no outro. Podemos também dizer que um objeto contém outro. Por exemplo, temos aqui uma classe pedido que possui um conjunto de produtos relacionados a ela, e uma classe revisão cujo objeto conterá um conjunto de objetos da classe serviços. A UML define dois tipos de relacionamento todo-parte: a agregação e a composição. A agregação tenta demonstrar que as informações de um objeto, objeto todo, são complementadas pelas informações contidas em um ou mais objetos no outro, no fim da associação, chamados objetos parte. É importante destacar que, nesse relacionamento, a existência do objeto parte independe do objeto todo. Por exemplo, se considerarmos a classe turma e aluno, podemos dizer que existe uma relação todo-parte entre elas, ou seja, uma turma agrega um conjunto de alunos. Em outras palavras, um conjunto de alunos forma uma turma. Entretanto, se uma turma deixar de existir, isso não implicaria na inexistência de alunos, pois esses podem participar de uma nova turma, por exemplo. Na UML, uma agregação é representada como uma linha que conecta as classes relacionadas, com um losango branco, que também chamamos de diamante branco, perto da classe que representa o todo. Logo, nesse exemplo, temos que um objeto turma será formado por um ou mais objetos aluno, e um objeto aluno participará de nenhuma ou várias turmas. Como o relacionamento é de agregação, se o objeto turma ao qual o estudante estiver relacionado for destruído, isso nada implicará ao objeto aluno, que continuará existindo no sistema. Uma associação do tipo composição constitui-se uma variação da agregação, sendo apresentado um vínculo mais forte entre os objetos todo e os objetos parte, demonstrando que os objetos parte têm de estar associados a um único objeto todo. Nesse exemplo, temos que um objeto da classe revista é composto por um conjunto de objetos da classe edição. Ou seja, um conjunto de edições forma uma revista, mas apenas uma revista.
Em uma composição, os objetos parte não podem ser destruídos por um objeto diferente do objeto todo ao qual estão relacionados, mas o vínculo é tão forte que, se o todo for destruído, as partes também serão. Ou seja, no nosso exemplo, se o objeto revista for destruído, os objetos edição que o compõem também serão. O símbolo da composição diferencia-se graficamente do símbolo da agregação por utilizar o losango preenchido, também chamado de diamante negro. Da mesma forma que na agregação, o losango deve ficar ao lado do objeto todo. Nesse exemplo, temos então que um objeto revista será composto por um ou vários objetos edição, e pela composição, um objeto edição comporá um e apenas um objeto revista. Se o objeto revista ao qual o objeto edição estiver relacionado for destruído, ele também será. Para reforçarmos a diferença entre agregação e composição, vejamos mais um exemplo. Temos aqui três classes: revista, edição e artigo. Olhando para as associações indicadas, podemos afirmar que um objeto revista é composto por um ou vários objetos edição. Da mesma maneira, podemos dizer que um objeto edição é formado por um ou vários artigos. Por ter uma composição, se um objeto revista for destruído, os objetos parte edição também o serão. Por outro lado, a agregação entre edição e artigo indica que, se o objeto edição for destruído, isso necessariamente não ocorrerá com o objeto artigo, que continuará existindo no sistema e poderá compor outras edições. É importante perceber que a indicação de uma agregação ou composição dependerá e muito dos requisitos analisados e das regras de negócio estabelecidas para o futuro sistema. Uma dependência significa um relacionamento fornecedor-cliente em que a modificação em um fornecedor pode impactar de alguma forma os elementos de modelos clientes. Por exemplo, podemos organizar o diagrama de modo a explicitar que um objeto pedido pode depender de informações de objetos produto. Isso pode ocorrer durante a execução de um caso de uso consultar pedido, no qual as informações contidas em um pedido precisam ser acrescidas pelas informações contidas nos objetos produto a ele associados. Na UML, o relacionamento de dependência é representado por uma linha tracejada entre dois elementos, contendo uma seta apontando para o elemento do qual o elemento posicionado na outra extremidade do relacionamento é dependente. Vamos agora modelar hierarquia de classes com o ML. Além de relacionamentos entre objetos, o modelo de classes também pode representar relacionamentos entre classes. Esses últimos apontam relações de generalidade ou especificidades entre as classes envolvidas. A generalização consiste no processo de buscar elementos comuns a um grupo de classes, gerando uma classe geral, ou classe pai ou superclasse. Já a especialização busca, a partir de uma classe, especificidades que necessitem criar classes mais particulares, o que gera as chamadas subclasses, ou classes filhas, ou classes derivadas. A hierarquia de classes é a característica que mais diferencia a orientação a objetos em relação a outros paradigmas de desenvolvimento, pois permite o reaproveitamento de código com mais eficiência. Vejamos um exemplo já com a OML. Aqui temos duas classes, cliente e funcionário, que possuem atributos em comum. Por meio da generalização, uma classe pessoa é criada, e nela serão especificados o que houver de comum entre as duas classes. Assim, temos a seguinte hierarquia. Uma classe pessoa pode se especializar em cliente ou funcionário. Cliente possuirá todas as características e comportamentos herdados de pessoa, mais o que lhe é particular. O mesmo ocorrerá com funcionário. A herança é representada por uma flecha partindo da subclasse em direção à superclasse. Essas flechas podem ser unidas como demonstrado na figura. Percebam que o nome da classe pessoa está em itálico. Isso se dá porque pessoa, nesse exemplo, é uma classe abstrata. Ou seja, não existirá pessoa que não seja cliente ou funcionário. Uma classe abstrata normalmente é utilizada para organizar a hierarquia de classes ou para fins de modelagem, como um container de definições de propriedades. Classes abstratas não geram objetos diretamente.
Vejamos mais um exemplo. Aqui temos uma hierarquia com duas classes abstratas, conta e conta bancária. Isso significa que não haverá instâncias dessas classes, ou seja, não existirão objetos. Elas estão na hierarquia pois permitem melhor compreensão do escopo e, consequentemente, da modelagem do problema em questão. Assim, nesse exemplo, as classes que terão objetos instanciados serão cartão conta-crédito, conta poupança e conta corrente. Em outras palavras, não existirão contas que não sejam de um destes três tipos. É importante notar que não somente atributos e operações são herdados pelas subclasses, mas também as associações que estão definidas na superclasse. Por exemplo, neste diagrama temos uma classe cliente que se especializa em pessoa física e pessoa jurídica. Além dos atributos e métodos, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica herdam a relação que existe entre cliente e pedido. Isso é o mesmo que dizer que um objeto pessoa física pode realizar um ou vários pedidos, assim como um objeto pessoa jurídica também. Outra propriedade muito importante na orientação a objetos que pode ser representada na modelagem de classes é o polimorfismo. Vamos relembrar aquele exemplo das formas geométricas do vídeo introdutório sobre orientação a objetos? Se olharmos para cada uma das formas, sabemos que todas são formas geométricas e vemos que todas terão um método que as desenha e um que calcula sua área. Entretanto, sabemos que, apesar de todas terem esses métodos em comum, a maneira como cada uma trabalhará será diferente. Ou seja, o jeito de desenhar e a fórmula para cálculo de área mudam de uma forma para outra. Logo, fato que, apesar de todas serem formas geométricas, cada uma deverá ter seus métodos implementados. Como isso pode ser representado em um diagrama de classes? Vamos ver. Essa seria uma proposta de modelagem para a questão. Temos uma superclasse forma, cujo atributo área é herdado por todas as subclasses: círculo, triângulo, quadrado e trapézio. Cada subclasse possui seus respectivos atributos que apenas lhes pertencem. Forma também tem os métodos desenha e calcula área. Apesar de constarem na superclasse, esses métodos também aparecem nas subclasses. Qual o motivo disso? Isso é o que chamamos de redefinição. A redefinição possibilita reescrever na classe filha os métodos implementados previamente na classe pai. Ou seja, uma classe filha pode redefinir métodos herdados, mantendo o nome e assinatura. No caso desse exemplo, ainda há outra particularidade. Perceba que tanto o nome da classe forma quanto os seus métodos estão em itálico. Isso significa que a classe forma é abstrata, ou seja, não haverá objetos forma. Além disso, colocar os métodos como abstratos significa que eles não terão implementação nessa classe. Serão apenas cascas, cuja implementação ocorrerá apenas nas subclasses. Nem sempre um método a ser redefinido é abstrato. O mais comum é existir implementação, que será sobreposta pela implementação da subclasse. Outra técnica referente ao polimorfismo na orientação a objetos é a sobrecarga. Ela consiste em permitir, dentro da mesma classe, mais de um método com o mesmo nome. Entretanto, eles necessariamente devem possuir argumentos diferentes para funcionar. A diferença da sobrecarga com relação à redefinição é que na sobrecarga a implementação que existe na superclasse não se perde. O que vai indicar qual versão do método será executado é o parâmetro que está sendo passado. Outro ponto é que a sobrecarga pode ser feita sem necessariamente estar em uma hierarquia. Exemplo: temos aqui uma classe calculadora com três métodos chamados calcula. Perceba que, apesar de terem nomes idênticos, a assinatura, ou seja, os parâmetros são diferentes. Um receberá dois valores inteiros, um receberá dois valores decimais e o último recebe duas strings. Isso quer dizer que, dependendo de que for passado ao método no momento de sua chamada em uma mensagem, a implementação correspondente será executada. Nesse caso, se forem dois inteiros, o método somará os dois valores. O mesmo ocorrerá se forem passados dois valores decimais. Entretanto, se forem passadas duas strings, elas serão concatenadas.
Apesar de não ser muito comum representar a sobrecarga, isso é possível de ser feito e implica já numa classe de projeto, ou seja, com mais detalhes de implementação. Trouxemos esse exemplo aqui para que você, caso necessário, possa construir algo parecido. Um passo importante na modelagem de classes é saber identificá-las a partir da análise de requisitos previamente realizada. Vamos ver algumas possibilidades a partir de agora? As duas abordagens mais utilizadas na identificação de classes é a análise textual e a análise de casos de uso. Na verdade, não existe o uso exclusivo de uma técnica. O ideal é que você busque o máximo de possibilidades para garantir uma modelagem mais próxima possível da realidade a ser implementada para o sistema. Assim, é muito importante uma análise de requisitos aprofundada e uma boa modelagem funcional, pois quanto mais detalhes você tiver em sua documentação, mais fácil será o processo de identificação das classes. Nesse momento, o nosso foco estará na identificação das classes que representam os dados manipulados, as chamadas classes de entidade. Existem outros tipos de classes, as quais estudaremos no próximo vídeo. No documento de requisitos, o primeiro item a ser considerado são os requisitos funcionais, principalmente os operacionais, ou seja, aqueles que indicam o gerenciamento de dados. Como exemplo, usaremos esse recorte que apresenta quatro requisitos funcionais. Cada dado gerenciado é uma classe candidata ao diagrama que será criado. Nesse caso, cliente, produto, venda e funcionário. Sabemos também que cada requisito funcional operacional acaba por converter-se em um conjunto de casos de uso do tipo manter, o que amplamente já estudamos. Assim, olhando para o recorte de diagrama referente aos requisitos apresentados, temos o seguinte conjunto de casos de uso. É importante perceber que você não criará uma classe para cada caso de uso do diagrama, mas sim uma classe para cada dado a ser manipulado. No início, é comum certa confusão de operações com classes. Por exemplo, não existe uma classe cadastrar produto, alterar produto, etc. O que existirá é a classe produto. As operações que serão realizadas com os dados de um produto serão métodos da própria classe. Nesse exemplo, a partir dos casos de uso destacados, teremos como classes candidatas cliente, produto, funcionário e venda. Se considerarmos que os dados de usuário serão manipulados externamente aos dados de funcionários, também teremos uma classe usuário. Mas como iremos identificar os atributos e os métodos? Para a definição dos primeiros atributos das suas classes, o mais adequado é buscar informações nos seus cenários de caso de uso, principalmente os que envolvem cadastro. Eles ajudarão a dar início a essa definição, que certamente sofrerá refinamentos no decorrer da modelagem e do seu aprofundamento. Como exemplo, vamos definir os primeiros atributos da classe cliente. Para isso, buscaremos no cenário cadastrar cliente os atributos que já foram pensados nesse momento do projeto. Assim, temos como primeiros atributos da classe cliente CPF, nome, endereço e telefone. Perceba o quão importante é tentar adiantar esses detalhes ainda na etapa de descrição dos casos de uso. Isso ajuda muito na etapa de definição das classes. Para este momento de identificação, estes atributos bastam. Caso o desenvolvedor já identifique novos atributos, pode inseri-los na classe e, claro, atualizar o cenário correspondente. E como definiremos os métodos? Eu já lhe adianto que a definição de métodos das classes é um processo que sofre várias alterações com o passar das etapas do projeto. Isso porque, conforme a modelagem avança, o desenvolvedor começa a pensar em detalhes antes não analisados. Além disso, a modelagem dinâmica, que estudaremos futuramente com diagrama de sequência, expande fortemente os métodos, pois é nessa etapa que as mensagens trocadas entre os objetos são estabelecidas, demandando métodos para o seu atendimento. Assim, num primeiro momento, não é essencial definir métodos, porém, além do método construtor, que tem o mesmo nome da classe e servirá para instanciar seus objetos, é possível inserir nas classes alguns métodos do tipo get e set, ou getters e setters, como os programadores costumam dizer. Esses métodos não se referem a cálculos, fazendo apenas a inserção ou busca de dados em atributos.
para este momento da modelagem são suficientes. Futuramente, nem todos esses métodos permanecerão nas classes, dado o refinamento que sofrerão. Dando prosseguimento ao nosso exemplo, buscando os atributos nos cenários correspondentes e inserindo os métodos básicos, temos a seguinte configuração das classes previamente identificadas. A próxima questão é: e os relacionamentos? Para a definição das associações entre as classes, é muito importante o respeito ao escopo, às regras de negócio e a quaisquer outras especificidades do projeto. É a partir disso que o desenvolvedor, olhando para cada par de classes, define se há ou não relacionamentos entre elas e qual a multiplicidade a ser inserida. No nosso exemplo, estabelecemos uma associação entre funcionário e usuário, na qual um objeto funcionário possui um e apenas um objeto usuário, e um objeto usuário relaciona-se com um e apenas um objeto funcionário. Uma associação entre funcionário e venda, na qual um objeto funcionário pode efetuar nenhuma ou várias vendas, e um objeto venda relaciona-se com um e apenas um funcionário, ou seja, o funcionário que a efetuou. Uma associação entre cliente e venda, na qual um objeto cliente pode realizar uma ou várias vendas, e um objeto venda relaciona-se com um e apenas um cliente, ou seja, o cliente que a realizou. Uma associação entre funcionário e produto, na qual um objeto funcionário pode cadastrar nenhum ou vários objetos produto, e um objeto produto relaciona-se com um e apenas um funcionário, ou seja, o funcionário que o cadastrou. Uma associação entre venda e produto, na qual um objeto venda pode ter um ou vários objetos produtos relacionados a ela, e um objeto produto relaciona-se com nenhum ou vários objetos venda. Aqui temos uma situação importante, visto que trata-se de um relacionamento muitos para muitos, e faltam dados a essa relação, que não podem constar nem no objeto venda, nem no objeto produto. Assim, temos como alternativa a inserção de uma classe associativa, a qual chamaremos de item venda. Em outras palavras, um objeto item venda corresponde a um produto sendo vendido, trazendo nele os dados referentes a essa associação. Dessa maneira, o diagrama já avançou bastante, mas ainda é possível refiná-lo ainda mais. Se olharmos para as classes cliente e funcionário, percebemos que há atributos e métodos comuns a elas. Praticando um pouco o que estudamos sobre generalização e especialização, podemos adequar esse recorte do diagrama para uma hierarquia. Dessa maneira, teremos agora uma superclasse abstrata pessoa, aglutinando atributos e métodos comuns às classes cliente e funcionário. Cliente e funcionário passam a descrever apenas o que é particular de cada uma, ou seja, seus atributos, métodos, assim como seus respectivos relacionamentos. É importante destacar que a definição de hierarquias de classes nem sempre é necessária a um diagrama, mesmo que sejam identificadas similaridades entre as classes. Essa é uma decisão do analista. Fizemos aqui para que você tivesse um exemplo e compreendesse melhor o processo. E os relatórios? Onde ficam as classes referentes a eles? Não existem classes de relatório, pois um relatório nada mais é do que o resultado de uma busca e tem caráter dinâmico. Em outras palavras, se por exemplo o sistema necessitar de um relatório de vendas, ele será criado a partir da busca dos dados nas classes relacionadas a vendas e suas associações. O relatório não fica cadastrado no sistema, ele é resultado de uma consulta ao banco de dados. Por exemplo, suponhamos que seja necessário gerar um relatório de vendas que mostre para cada cliente quais vendas foram feitas a ele. Na geração de tal relatório, o sistema deverá buscar, para cada cliente, a venda realizada, o funcionário que a efetuou e o que foi vendido. Logo, vários objetos serão movimentados para a construção desse resultado de modo dinâmico, devolvendo ao usuário a informação solicitada. Digamos que seja uma fotografia da instância do sistema, naquele momento da busca. Se esse relatório for solicitado horas depois, certamente mostrará resultados diferentes na busca, dado o caráter dinâmico do banco de dados. Na próxima videoaula sobre classes falaremos um pouco mais sobre isso.
Fechando os estudos de hoje, vamos falar um pouco sobre dicionário de classes. Como vimos no início do vídeo, o modelo de classes é composto do diagrama de classes e a descrição textual associada a ele, chamada aqui de dicionário de classes. O dicionário é essencial para que os programadores entendam melhor o papel de cada classe, para que servirá cada um de seus atributos e, o mais importante, qual o papel de cada método, visto que a implementação do método é a parte que mais consumirá seu trabalho de programação. Além disso, o dicionário também permite maior facilidade de manutenção do software, principalmente se o projeto for assumido por uma nova equipe de analistas. Existem vários modelos de dicionário de classes. Assim como os cenários de casos de uso, não existe um mais correto que o outro. Tudo vai depender da política de documentação adotada pela equipe de desenvolvimento. Aqui usaremos essa estrutura para apresentar elementos importantes de um dicionário: o nome da classe, uma breve descrição sobre ela, a listagem de todos os atributos. Existem modelos de dicionário que descrevem cada um deles, o que armazena e qual tipo de dado suporta. Uma breve descrição de todos os seus métodos públicos e uma breve descrição de todos os seus métodos privados. Há ainda modelos que apresentam as associações da classe, classes derivadas, superclasses e outras informações pertinentes. É interessante que cada classe tenha sua respectiva tabela, trazendo um panorama completo da modelagem. É um processo bem textual e trabalhoso, mas acredite, todo esforço de uma etapa ajuda enormemente nos próximos passos do projeto, e com o dicionário de classes não é diferente. Essa videoaula foi construída tendo estas duas obras como referência básica. Vale a pena sua aquisição, pois são autores bastante didáticos que trazem muitos exemplos e estudos de caso. E depois deste longo estudo, ficamos por aqui. Em breve avançaremos nos estudos, aprofundando o entendimento sobre modelagem de classes. Até lá, tchau!